Quero cumprimentá-la e cumprimentá-lo a todos, amados irmãos em Cristo, com a graça e a paz de Cristo, a paz de Deus. Paz seja convosco, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero desde já pedir oração pelo trabalho que nós vamos realizar hoje na praça do skate aqui no bairro do Dr. José Bezerra, conhecido pelo bairro do Pramorá, Currais Novos, Rio Grande do Norte. Quero desde já pedir aos irmãos que não tenham nenhuma agenda aí, que não está agendado para ir para canto nenhum, que a sua igreja hoje não tem trabalho. Vocês estão todos convidados para participar, para se unir comigo, para somar, para nós ali levar a palavra de salvação ali naquele lugar, amém? Eu quero nesse vídeo tratar em relação a respeito sobre ministério. Quando se inicia um ministério, o que é que nós temos que fazer para que o nosso ministério venha crescer na presença de Deus, o nome do Senhor nosso Deus, o nome do Filho de Deus, Jesus Cristo, ser glorificado, porque tudo é dele, tudo foi feito para ele, tudo é por ele, e é para ele que foi feito todas as coisas, amém? Romanos 11:36 está escrita essa palavra. Então, irmãos, eu não tenho assessoria, né? Porque eu estou iniciando meu ministério de missionário, pastor missionário, evangelista, trabalho de evangelização, de pregação. E quando a gente se inicia no começo, as pessoas ligam: quanto é que você cobra para vir aqui na minha igreja pregar? Hoje mesmo um pastor, eu não vou dizer o nome dele, não vou dizer também o nome da cidade e nem o nome do estado, amém? Por questão ética. Primeiro, porque não me autorizou. Segundo, eu tenho ética, irmão. Posso não ter dificuldade de ler, de escrever, mas uma coisa que Deus vem me ensinando, eu tenho ética no meu ministério. Nem tudo que a gente sabe, a gente deve dizer a todo mundo, porque nem todo mundo está preparado para ouvir tudo, amém? Então eu quero desejar um ótimo sábado para vocês, um bom final de semana, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima semana, um ótimo mês e um ótimo ano. Desse ano de 2023 venha ser um ano abençoado para vocês e vós todos. E então, irmãos, aí ele liga para mim, né, um homem que eu não conheço. Ele disse que me viu nas redes sociais, uns dos meus vídeos, né, com certeza deve ter gostado, né, e perguntou quanto é que eu cobraria para ir levar a palavra de Deus. Ele disse que ia falar com a direção e depois retornaria, né, para poder então a gente continuar a nossa conversa. E a conversa foi curta, objetiva. Eu dei logo o meu histórico, né, que eu estou desligado de convenções, meu trabalho é independente e estou pensando ou de abrir meu próprio ministério, me tornar um pastor presidente, né? Se Deus quiser, irmão, não tem demônio do inferno que vai impedir. Primeiro, a gente temos que ter desejo no coração. Segundo, temos que ter coragem. Terceiro, tem que manusear bem a palavra, tem que conhecer bem a Bíblia e viver ela, amém? Quarto, cuidar bem da família, porque a família, irmão, começou primeiro, antes do ministério. Primeiro a família, depois o ministério, amém, irmão? Tem pessoas que estão equivocadas, colocando o ministério na frente da família, e a família aí se destruindo, pessoas aí nas drogas, na prostituição, no adultério, pessoas cometendo aí barbaridade, né? Enquanto estão lá ganhando almas lá e não conseguem ganhar a família. Aí eles chegam com argumento, né, dizendo assim, para tentar se justificar, né, que o vaso de honra não tem honra na sua casa. Irmãos, eu já tenho uma metodologia diferente, eu já penso totalmente diferente. Se a família da gente não honra nós primeiro, como é que lá fora o povo lá fora vai nos honrar? Aí eles usam aquela palavra isolada que Jesus falou, que o profeta de casa não tem honra na sua própria casa, né? Quando Jesus chega ali em Nazaré, 30 anos depois, né? E ele é rejeitado pelo sacerdote, pelo templo ali, pelo povo, a família também, rejeitou Jesus. Nem Jesus conseguiu agradar a todo mundo. Quem sou eu? Quem é você, meu irmão? Quem somos nós para a gente agradar a todos? Amém? Mas então, perguntou se eu cobraria, quanto era que eu cobraria para ir levar a palavra de Deus na sua igreja. Ele não disse o nome da igreja, só disse o nome da cidade. E eu falei: meu irmão, eu não prego, eu não cobro um centavo, eu prego de graça.
Eu só quero apenas a passagem para chegar aí, um lugar para ficar. Depois, quando ele retornar, aí eu vou dizer, aí se por acaso acontecer no seu coração e a direção da igreja, né, a diretoria da igreja, achar por bem que eu mereço uma oferta, ele levanta na igreja lá uma oferta e me abençoa. Agora, para eu estipular preço, para eu falar quanto é que eu vou aí, como vejo aí alguns cantores gospel, né, pregadores gospel, na área gospel, né, na área apostolado, né, porque só nessa área, irmão, que eles ficam estipulando o preço, eles ficam dizendo quanto é que custa. Por quê? Porque depois que eles formam uma assessoria, aí tem o secretário para organizar a agenda deles, eles se sentem uma estrela, se sente, irmão, um Perseu de Jesus, se sente na realidade um semideus. Então ele tem a sua assessoria, é a assessoria que determina lá, que diz o valor, né? Qualquer cantor, o cantor mais barato que você encontrar por aí para ir à sua igreja, eles querem 1.500, 2.000, 3.000 reais. Se for um famoso, né, que já tem milhões que seguem eles só querem ir por 30 mil, 40, 50 mil reais, entendeu? Eu não sou contra a uma igreja abençoar um cantor, um pregador. Tem que abençoar, irmão, porque quem está na obra, né, está envolvido nos trabalhos de Deus, é o trabalhador do reino. Ele está trabalhando, e o apóstolo Paulo, ele foi bem claro em uma das suas cartas, né, que se aquele que está no altar tem que comer do altar. Se alguém planta uma vinha e colhe, não tem direito de comer dela, não? Então, se você está na vinha, você está com a mão no arado, você está um ceifeiro, né, na seara de Deus, você está evangelizando, está pregando, você está na frente de uma igreja, está dirigindo igreja, está sendo pastor de uma igreja, você é digno do sustento da igreja, a igreja lhe sustentar você sim, meu irmão, com um salário, para você se manter, para você sobreviver, para você cuidar bem da sua família, e você está ali 90% para a igreja e 10% para a sua família. Amém, irmão? Então, eu não sou contra de jeito nenhum, eu não sou contra de jeito nenhum. Surgiu aqui, meu irmão, um pequeno imprevisto, né? Tive que dar uma pausa aqui para resolver, mas graças a Deus já voltei, né? Vamos lá, continuar aqui sobre o assunto que eu estou tratando aqui neste vídeo, para vocês pararem e refletir como é sério a coisa, irmão, que está em nosso meio, os escândalos, as coisas que estão acontecendo. Vou repetir de novo, eu não sou contra, irmão, um pastor ter o seu salário, para ele se manter, para poder manter a família. Primeiro, porque se o pastor ele está recebendo o salário da igreja, a igreja, o ministério, né, a convenção paga, a diretoria, a liderança da igreja, a tesouraria, vem da tesouraria da igreja, o seu salário é para ele dar fruto, é para ele não trabalhar em outros tipos de trabalho, nos trabalhos secular, para que ele possa ter mais tempo de subir monte, de orar, de preparar um bom sermão, para que no fim venha o tempo todo sempre buscando de longe a avivalista. Amém, irmãos? Então é importante o pastor ele ter o seu salário para ele poder estar ali priorizando o reino, né? Priorizando ali, visitando as casas dos irmãos, das irmãs, né? Se envolvendo nos trabalhos evangelísticos nas ruas, né? Promovendo vigília, mini vigília, né? Pequenas cruzadas, subindo um monte, jejuando, orando, se alimentando da palavra, que é o mais importante, né? Da palavra de Deus, amém? Então é importante o pastor ele ter esse tempo todinho para poder fazer tudo isso, porque se ele estiver trabalhando nos trabalhos seculares, nesses trabalhos paralelos, né? Eles chegam na sua casa para ir para o culto à igreja, ele não teve tempo de fazer um jejum, não teve tempo de preparar um sermão, não teve tempo de orar, não teve tempo de visitar ninguém, entendeu? Não teve tempo de cuidar dele mesmo, nem teve tempo de cuidar nem da sua própria família. Como é que um pastor ele vai ter condições de estar à noite, né? Ele vai estar cansado, você vai observar no semblante dele, o semblante dele caído, parecendo aquele semblante lá de Caim, né? Não que ele está ali matando o povo como Caim matou, né, o próprio irmão, mas eu estou falando da forma do semblante, o semblante caído, como Ana, né? Ana entrou dentro do templo, o semblante caído, cansada,
de tanto ser afrontado por Penina, né? Então, irmãos, tem momento, né, que acontece como aconteceu com Neemias. Neemias estava entregando o vinho na bandeja ali para o rei Artaxerxes, e o rei Artaxerxes percebeu em Neemias, né, por causa de tanto trabalho dele, ele trabalhando tanto, né, que ele ficou cansado, e ele estava também, Deus cobrando dele para ele ir a Jerusalém, né? Então, irmãos, se eu e você temos uma vocação, temos uma chamada, se eu e você foi escolhido por Deus, não por convenções, não porque você fez uma graduação, não porque você tem um diploma, um anel no dedo, não porque você tem posição na igreja, você está ali porque Deus o chamou, Deus o colocou, uma responsabilidade na tua vida, para você assumir, né? E a obra de Deus, ele ser feito com ordem, decência, com amor e com sabedoria. Então, irmãos, para você fazer uma obra relaxadamente, não faça não. O conselho que eu dou para os irmãos, não faça a obra do Senhor relaxadamente. A Bíblia Sagrada é bem clara quando diz ali no livro de Jeremias, né, que maldito, né, se a memória não me falha, parece que é em Jeremias 48:10, né, que maldito é o ombreiro, né, que faz a obra do Senhor relaxadamente. Isaías 48:10, né, ou é Jeremias 48:10, eu não estou lembrado agora, mas está na Bíblia. Pesquisa aí, procura aí. Se não tiver em Isaías 48:10, com certeza estará em Jeremias 48:17 por aí. Procure lá que você vai ver. É porque é tantas informações, tantos versículos na memória, que às vezes eu troco, né? Às vezes eu falo um assunto na Bíblia, está na Bíblia, mas aí eu dou uma referência em outro lugar na Bíblia. Mas o assunto que eu falei está na palavra, está escrito na escritura. Amém, irmão? O que importa é que Deus usou, o Espírito Santo usou o escritor para deixar escrito na Bíblia. Não estou lembrado se foi por Isaías ou se foi por Jeremias, mas está escrito que maldito é o ombreiro que faz a obra do Senhor relaxadamente. E em Lucas 9:62 também, Jesus ele dá um conselho, ó, se você já colocou a mão no arado, não olhe para trás. Em outras palavras, não olhe para a Babilônia, não olhe para o Egito, olhe para frente. Não faça como a mulher de Ló fez, que a mulher de Ló foi olhar para trás e ela virou uma estátua de sal. Tenha cuidado, não olhe para trás, olhe para frente. Faça como o salmista no Salmo 121, né? O salmista disse assim, ó: releve os seus olhos para os montes, porque é de lá que vem o seu socorro. O seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Então olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Tenha muito cuidado, irmãos. Há uma grande nuvem de testemunho ao nosso redor, nos observando. Quando trata ali em Hebreus 12, né? Versículo 1, versículo 2, né? Que há uma grande nuvem de testemunha ali ao nosso redor, nos observando, nos olhando. Está tratando ali dessa grande nuvem de testemunha, está ali se referindo à igreja, o povo de Deus. Não tem uma das classes, uma categoria de classe de pessoas que mais olha a vida alheia, meu irmão, do que o tal do evangélico. A maioria delas. Quase todos os evangélicos, 99,9% dos crentes tem uma mania de ficar observando a vida alheia. Parece que não estudou Bíblia, irmão. Parece que não estudou a palavra de Deus. Em Mateus 7, versículo de número 2, diz lá que com a mesma medida que a gente medir nosso irmão, com a mesma medida a gente será medido. Logo no começo, em Mateus 7, no versículo 1, Jesus já inicia o sermão dele, ele dizendo assim: por que tu olha o argueiro no olho do teu irmão? Por que você fica insistindo nisso, né? De olhar o argueiro no olho do teu irmão, e você esquece que em você há uma trave bem grande, irmão, nos seus olhos, nos meus olhos. Às vezes quando eu aponto um dedo para você, ó, tem três dedos apontando para mim, ó, e ainda um para o céu, ó, entendeu? Então pare de olhar para a vida alheia, olhe para você, olhe para dentro de você, se prepare, se capacita na palavra, viva a palavra, pratica o amor, a caridade, lança teu pão sobre as águas, perdoa, meu irmão e minha irmã, lance, né, mão no arado, mas sem olhar para trás.
Porque aqueles que olham para trás não é digno, não está apto de entrar no reino do Pai. Lucas 9, versículo 62. Foi Jesus que falou essa palavra. E Jesus chama mais de hipócrita, né? Diz: hipócrita, tira o argueiro, tira a trave do teu olho, depois você vai lá e tira o argueiro do olho do teu irmão. Mas antes de você tirar o argueiro do olho do teu irmão, primeiro tira a trave que tem no teu olho. Porque com a mesma medida que você medir o teu irmão, com a mesma medida você será medido. Mateus 7, versículo 1 e 2. Amém, irmãos? É Bíblia. Eu estou pregando aqui a palavra de Deus. E não fique com raiva de mim porque eu estou falando assim. Eu estou falando assim, irmão, porque Deus me ensinou assim, para eu primeiro, antes de tirar o argueiro de você, antes de eu trazer uma palavra de conserto para você, primeiro Jesus me consertou nessa área que eu estou falando, e eu tenho que pregar aquilo que eu vivo. Eu não posso pregar aquilo que eu não vivo, irmão, porque seria da minha parte uma hipocrisia, aí eu estaria sendo hipócrita. Tenha muito cuidado, meu irmão, com a hipocrisia. Tenha muito cuidado de você estar pregando uma coisa e você estar vivendo outra, porque mais cedo ou mais tarde essa capa, essa máscara um dia vai cair, e aí você será envergonhado. Cuidado para não escandalizar o reino de Deus. Cuidado para você não escandalizar isso aqui, ó, a palavra. Cuidado para você não escandalizar isso aqui, ó, a palavra de Deus. Zele da palavra, ama a palavra, viva a palavra, pratica a palavra, pratica o amor, perdoa, tenha paz, tenha comunhão, procura seguir a paz com todo, procura ser gentil, procura ser humilde, procura ser manso, procura ser tolerante. Cuidado, irmãos, com esse preconceito que você tem com as outras pessoas. Isso pode te levar você ao buraco. Amém? E nesse mesmo texto de Lucas 9, 62, um pouco mais para trás, lá no versículo 23, Jesus está lhe dando um livre-arbítrio, dizendo assim, ó: se você quiser, né, seguir após mim, se você quiser, em outras palavras, em outra versão, se você quiser me seguir, você vai ter que me obedecer. Não adianta você seguir os dogmas de igreja, você seguir uma dúzia ou uma meia dúzia de regulamento de estatuto de uma igreja e você não está obedecendo a própria palavra de Deus, meu irmão. Você não está obedecendo. Você está obedecendo os costumes, os usos e costumes. Você está obedecendo as regras, a hierarquia eclesiástica de uma igreja. Você está obedecendo, está seguindo bem direitinho, está fazendo igual como os sacerdotes daquela época, daquele tempo, né, os fariseus. Quando Jesus olhou ali, lá em Mateus 23, medita lá em Mateus 23, você vai entender porque que eu estou falando assim. E Jesus olha para eles e diz: olha, vocês estão tudo limpinho, tudo bonitinho, né, andando, vocês é igual como um sepulcro caiado, mas por dentro vocês estão sujos, cheios de imundícia e prostituição. Jesus botou para descer. Jesus, ele veio por três coisas, ele veio praticar três coisas. Entre tantas, eu vou frisar três que eu, na minha percepção de ver, de entender, né, na minha concepção espiritual, entendimento bíblico, entre tantas, eu vou citar três aqui. Jesus veio, primeiro, para salvar eu e você. Segundo, ele veio para despertar a religião que estava adormecida. Terceiro, ele veio, irmão, na terra para combater a hipocrisia. Amém? E o fariarismo, né, que estava demais. Os fariseus botavam jugo pesado, botavam carga pesada nas pessoas, e eles mesmos não viviam aquilo que ele estava pregando. Se você for ler o Mateus 23, né, no versículo 2, pode observar lá que ele está dizendo: vocês estão na porta, não entra e nem deixa ninguém entrar. Deus, ele permitiu que o coração de sacerdote endurecesse ali, para não impedindo que Jeremias viesse continuar entregando as profecias de Deus dentro do templo. Pode meditar lá em Jeremias capítulo 7 de Jeremias, que você vai ver. Jeremias foi impedido, mas Jeremias não desistiu de entregar a palavra. Jeremias ficou na porta do templo, e na hora que ele lançou ali a última palavra, né, de correção, de advertência, os povos que estavam lá fora ouviram, e os que estavam lá dentro também ouviram. Jeremias teve uma estratégia, irmão. Eu não dependo de púlpito para pregar a palavra de Deus, não. Eu não sou dependente de igreja, de pastor A, pastor B, pastor C, para levar a palavra, não. Eu sou dependente de Deus. A cada dia eu quero estar sendo dependente de Deus. Receba e toma, vista a carapuça, e receba a verdade, e receba essa orientação do Espírito Santo, que está me direcionando para falar isso. Não seja dependente do homem, irmão, para o seu ministério crescer. Seja dependente de Deus, porque é Deus que vai fazer o seu ministério. Jesus é que entrega o ministério para nós, irmãos.
Agora a gente temos que ter coragem. Lembra lá da história lá do Gideão? De 32 mil gideonitas, né? Só apenas 300 foram escolhidos para continuar, para marchar, para obedecer aquela ordem, né? Que está lá em Êxodo 14, 15, ou é Êxodo 15, 14. Eu não estou lembrado também, não, mas está no livro do Êxodo. Quando Deus dá uma ordem para Moisés, dá uma ordem para o povo. Diga a este povo que marche, Moisés. A ordem de Deus é para marchar. E Deus, ele não conta com covarde. Os covardes, todos que são covardes, que estão com medo, volte, todos, pode ir, vai todo mundo para casa, pode ir para casa, todo mundo. De 32 mil ali, ó, só ficou 300. Estude direitinho a história do Gideão que você vai entender. E ali foi poucas pessoas que foram para a guerra enfrentar, irmão, um exército enorme. E ele venceu, viu? O povo de Deus, o Gideão venceu. E o nome do Senhor foi glorificado. Eu profetizo na autoridade do nome do Senhor Jesus. Se você olhar para a palavra e colocar a palavra dentro do seu coração, cuidar bem da sua família e não ficar sendo dependente que alguém vai lhe chamar, uma porta ali vai se abrir. Se você ficar dependente de Deus, viver com a sua vida consagrada, né, vigiando, orando, jejuando, eu profetizo em nome do Senhor Jesus que as portas que estão fechadas, ela vai se abrir. Toda ferramenta forjada, preparada contra nós, meu irmão, não prosperará. E toda língua que se levantar contra nós, em juízo, Deus ele o julgará. Ele vai condenar todas essas línguas que se levantam contra o povo de Deus. O povo de Deus tem que se acordar, tem que despertar. Efésios capítulo 5, versículo 14. O apóstolo Paulo ele disse assim, ó, desperta tu que dorme. Do meio dos mortos se levanta do meio dos mortos, e Cristo te esclarecerá. É Cristo que vai esclarecer, ó. A palavra dele que está aqui, ó, é a palavra do Senhor Jesus que vai esclarecer, que vai abrir a nossa mente, que vai nos dar entendimento para nós tomar uma posição e seguir em frente. Irmãos, existem ainda homens e mulheres que faz parte da categoria dos remanescentes na terra, viu? Que não se vende. Lembra da história lá de Elias? Elias se achou que ele era o único. Mataram todos os seus profetas, Senhor, e só restou eu. Coitadinho de Elias. Coitado. Tem tanta gente soberbo, tanta gente egoísta no nosso meio, irmão. E Deus vai e fala para Elias, Elias, não é só você, tem 7 mil aí, 7 mil que não se curvaram a Baal, que está só esperando você chegar para marchar contigo, Elias. Se prepare, meu irmão, que em algum lugar nesse planeta Terra tem 7 mil para se unir comigo e com você, e dê glória a Deus por isso. Receba esta visão, siga essa visão, toma essa visão, irmão, para você, amém? Não perca, não deixe de olhar para a promessa, não faça como Pedro fez, irmãos. Pedro ele tirou o olho da promessa, tirou o olho de Jesus ali, e ele foi e se afundou. Ele estava caminhando muito bem, estava sobre as águas, indo no rumo de Jesus, ele foi tirar o olhar de Jesus e se afundou. Não tira os olhos da promessa, irmão. Deus te fez promessa de te levantar você como brasa viva tirada do altar dele. Te fez promessa para te botar você como cabeça, não como cauda. Te fez promessa para te dar a você condições financeiras para você dar e não emprestar, você ter para dar. Deus ele fez isso, Deus ele vai continuar fazendo isso na minha vida e na sua. Eu espero que um dia, eu estou esperando, eu estou nessa fé de Deus restaurar o meu ministério e restaurar a minha vida financeira, irmão. É só nessa área que eu estou precisando que Deus restaure. Só eu não tenho ouro e nem tenho prata. Eu estou igual como Pedro, João e Pedro, né? Lá na Porta Famosa, quando chega na presença daquele homem aleijado, estava ali perdendo esmola, e Pedro e João disse: eu não tenho, meu filho, eu não tenho nem ouro e nem prata. A única coisa que eu tenho é só apenas a palavra do Senhor Jesus. Você quer receber? Aí eu fazer o quê, né? João estendeu a mão sobre aquele homem
e deu uma ordem ali, ó, levanta-te em nome do Senhor Jesus do Nazareno, toma a sua esteira e anda. E ele se levantou, saiu correndo, pulando, alegre, feliz, dentro do templo, irmão. Ele entrou dentro do templo, e lá vinha a equipe de sacerdotes, uma meia dúzia assim de fariseus, no rumo dele. Ei, rapaz, ei, para aí, você tá pulando aí alegre, feliz desse jeito aí, o que tá acontecendo? O que foi que aconteceu? Você não sabe que hoje é sábado? Você sabe que hoje não pode estar com a cama aí, com a esteira aí debaixo dos braços, e ainda desse jeito fazendo escândalo aqui dentro da casa de Deus? Isso aqui é a casa de Deus, respeita a casa de Deus. Oi, pai. Os sacerdotes ali queria parar, ali queria colocar tristeza no coração daquele aleijado, depois que recebeu a vitória através de 2 homens de Deus que não tinha ouro e nem tinha prata, mas ele tinha palavra. E a palavra ali foi liberada, e aquele homem ali ficou sã. 38 anos, na porta famosa pedindo, viu? Brincadeira não, meu irmão. Ele já estava acostumado, ele se tornou aquilo ali uma profissão para ele. Mas chegou um momento que Deus foi e usou ali João e Pedro para dar ali a ele uma nova vida. Deus, ele quer dar uma nova vida a mim e a você. Basta apenas nós crer e obedecer. É melhor nós obedecer do que sacrificar, irmãos. Procure a crer que Deus, ele está no controle de tudo, e todas as coisas contribui, coopera, né? Contribui para o bem daqueles que amam a Deus e para aqueles que foi chamado para o seu decreto. Apenas fique na presença de Deus, não retroceda. E aí eu fecho agora com chave de ouro, dando nó para o inimigo não desatar, usando um versículo do livro da sabedoria de Deus, que é o livro de Salomão, livro de Provérbio 24, versículo 10 e 17. Aí eu fecho aqui com chave de ouro. Amém? Aquele que lhe mostrarem frouxo, te mostrarem frouxo, né? Na hora da angústia, a sua fé será pequena. Aquele que te mostrarem frouxo, no momento de aflição, no momento de aperreio, né, de enfermidade, de porta fechada, de desemprego, de uma perca, né, de um ente querido, aquele que te mostrarem frouxo nessa situação, no vale, né, está no deserto, as portas estão fechadas, mas aquele que te se mostrarem frouxo, nesse momento, irmão, no momento de angústia, a sua fé será pequena, a sua fé diminuirá, né? Vai diminuindo, né? A sua fé. Não se mostre frouxo, irmãos. Amém? Coloca o capacete da salvação. Faça como diz lá em Efésios capítulo 6, né? Que fala sobre a seca das armaduras de Deus, né? Da partir do versículo 10 em diante. Pode ler lá que você vai ver lá. Isso aqui é de promoção, isso aqui que eu estou dando. Efésios capítulo 6, da partir do 10 ao 20. Medite lá que você vai ver. Está falando ali sobre as armaduras de Deus. Se revista, irmãos. Da partir de hoje, olhe só para a palavra e cuide bem da família e dê um bom testemunho. Faça só isso, essas 3 coisas. As outras coisas Deus ele vai acrescentar, irmão. Como diz em Mateus 6, 33, 34. Foi Jesus que falou aquilo ali, ó. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentado. Porque só basta cada dia o nosso mal. Todo dia temos o mal para enfrentar. Todo dia temos peleja, temos leão para matar. Todo dia recebemos seta, dada e framada do maligno. Todo dia somos afrontados. Todo dia somos mal compreendidos. Somos injustiçados, caluniados, perseguidos, humilhados, porta fechada. As pessoas bloqueiam a gente. Todo dia as pessoas tentam a fazer nós pecar. Mas maior é o que está conosco do que o que está lá fora. E nós podemos todas as coisas em Jesus Cristo, porque é Ele que nos fortalece. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém vai, meu irmão, impedir de você entrar no céu. Só tem uma pessoa que pode impedir de você entrar no céu, e não é Satanás não, que ele já está derrotado, ele já está debaixo dos pés da igreja. Eis que te dou poder para pisar serpente e escorpião, Lucas 10, 19. Amém, irmãos? Lá em Gênesis 3, 15 está lá, que nós vamos pisar, né? A serpente, ela vai morder o nosso calcanhar, mas nós vamos esmagar a cabeça dela. Jesus, ele vai dar, Deus, o Criador, ele vai dar para a igreja esta oportunidade, essa honra, para nós pisar na cabeça da serpente. Amém, irmãos? Que é Satanás. Pisa na cabeça do diabo, irmão, vigiando, obedecendo a palavra, cuidando bem da família. Amém, irmãos? Faça isso.
e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Voltando aqui para Provérbios 24, aí eu já citei o versículo 10, né, que agora eu vou citar o 17 para dando nó, né, para dar um nó para o inimigo não desatar, amém? Quando tu viu o teu adversário caído, não se entristeça. Em outra versão diz assim: não regozije o seu coração. Se quando tu viu o teu inimigo, o teu adversário caído, né, humilhado, derrotado, um enfermo, né, ou até no leito do hospital, entre a vida e a morte ali, ó, não regozije o seu coração, não. Faça como Davi, quando os valentes caiu lá, ele não se alegrou não. Davi disse: opa, beleza, bateu palma e tudo. Não, Davi não fez isso não. Davi chorou. A Bíblia diz que Davi disse: caiu os valentes de Deus. E ele chorou, Davi chorou. Davi, ele não ficou alegre por os adversários dele terem caído, não. Por quê? Porque ele tinha discernimento. Davi sabia que a queda ali foi dada ali, por quê? Porque deu lugar ao diabo. E o diabo, quando não consegue derrotar outras pessoas, o diabo derrota a pessoa que está sendo usada por ele. Foi isso que aconteceu, irmãos. Quando você vê alguém sendo derrotado através dos vícios, né, da cachaça, do cigarro, das drogas, na realidade ali, irmãos, Satanás, ele não consegue usar aquela pessoa para derrotar outras pessoas. O diabo derrota aquela mesma pessoa com quem está sendo servo dele. Por isso que tem uma passagem na Bíblia que diz assim, que quando você é derrotado, né, quando você, a quem você é servo, né, você vai ser derrotado, né, por aquela pessoa que você está servindo. Não é melhor a gente ser derrotado, irmãos, dentro de nós ser derrotado o orgulho, o nosso eu, pela palavra, de que Satanás vinha derrotar nós, colocando nós orgulho, soberba, egoísmo, né, arrogância. Você que decide se você quer ser usado pelo inimigo ou por Deus. Você que decide se você quer ir para o céu ou para o inferno. Mateus 7, versículo 13 e 14, está lá escrito. Está lá mostrando os dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Você que escolhe o caminho que você quer seguir. E Deus não manda ninguém para o inferno, irmão. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos se salvem. Todos se salvem, é o desejo de Deus. O povo é que vai com seus próprios pés, porque não quer obedecer a palavra de Deus. Se você não quer obedecer a palavra de Deus, você vai ser vencido pelo mal. O mal vai te vencer e você vai para o inferno. Toma uma posição agora, meu irmão, em nome de Jesus. Não deixa que o inimigo da nossa alma venha nos derrotar, não. Derrote o inimigo da sua alma. Afronta o demônio, derrube esse gigante que está na tua frente, meu irmão. Dentro de você essa soberba, este egoísmo, esse orgulho, né? Coloca dentro de você, peça para Deus colocar em você humildade, mansidão, que você venha ter sensibilidade, venha ter compreensão das coisas, que você venha se compadecer com as outras pessoas. Faça isso e o nome do Senhor será glorificado, meu amado e minha irmã e meu irmão. A porta está aberta dentro de você aí, a porta da graça não fechou. Jesus te ama, Ele está voltando, Ele está vindo buscar o teu povo. Não olhe para trás, olhe para frente, apenas obedeça a Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, a paz do Senhor Jesus. Eu nunca dormo. Se você olhar para a luta, se você olhar para o gigante, esse gigante ele vai te engolir, ele vai te derrubar, ele vai te puxar pela perna, ele vai te dar uma queda, ele vai te quebrar todinho, ele vai deixar você só o bagaço. Por isso que lá no Salmo 121, né, e o verso de número 1, o salmista diz assim, ó: eleve os seus olhos para os montes, porque é de lá que vem o seu socorro. Eu vou me incluir que é para mim também essa palavra, né? Porque é de lá que vem o nosso socorro. O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Irmãos, precisamos olhar para o consumador da nossa fé. Há uma grande nuvem de testemunho ao nosso redor, mas lá nas cartas aos Hebreus, no capítulo 12, né, a partir do versículo 1, já relata sobre isso, versículo 1, 2, 3, pode ler lá que você vai ver que não só apenas há uma grande nuvem de testemunho ao nosso redor, nos olhando, nos observando, né, como também tem
pessoas esperando que a gente caia para dizer, olha aí, não era crente? Por que caiu? Por que você caiu? Você não confiava muito em Deus? Isso é a palavra do inimigo. O inimigo, ele usa a boca de muita gente. E não fique escandalizado, irmão, que eu vou lhe falar. Não é a boca do ímpio nem do incrédulo, não. Não usa, não. Tem muita gente enganada. Muitos fazem bobagem, pisa no tomate, né? Escorrega na maionese, né? Pisa na bola, né? Coloca a carroça na frente dos bois, dá um passo maior do que a perna. Muitos fazem isso precipitadamente, porque são pessoas sem noção, gente despreparada, pessoas problemáticas, complexadas, pessoas que não têm noção do que faz, do que fala, porque não conhece a palavra de Deus. Então, a partir do momento que começar a conhecer isso aqui, irmãos, pode ter certeza que essas pessoas não vão mais estar pisando na bola, né? E se você vê um crente que é conhecedor da verdade pisando na bola, é porque esse crente, irmão, nunca se converteu de verdade. É um crente que é convertido na placa da igreja, no sistema da igreja, nos dogmas, nos estatutos da igreja, não na palavra. Não se engane, existe a palavra de Deus, isso aqui é o estatuto, né? Existe também o estatuto do homem, os dogmas criados pelo homem. Como também existe também o estatuto do cão, do diabo, de Satanás. Existe, meu irmão, também, viu? Não se engane não, mas existe. Existem pessoas que preferem mais emprestar a língua. Preferem emprestar a língua para o cão, né? Para o diabo, de que emprestar para Deus. E no livro de Tiago, capítulo 3, né? Está escrito lá que se o homem ou a mulher, tanto faz, né? Conseguir controlar a sua língua, consegue controlar todo o seu corpo e ainda alcança a estatura de um varão perfeito, ou de uma varoa perfeita, né? Se nós conseguir, e ainda diz mais, que a nossa língua, ela tem um poder, a nossa palavra, a palavra que sai, que é proferida daqui da boca, ela tem um poder de abençoar ou de amaldiçoar. Por isso que as pessoas se inclinam mais para a carne do que para o espírito. E Jesus, ele chegou a declarar isso nos evangelhos. Está escrito nos evangelhos que aquele que se inclina para a carne é carne, mas o que se inclina para o espírito é espírito. Assim disse Jesus. Foi Jesus que falou. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo também ele chega a falar aos Gálatas, né, que aquele que planta na carne vai se corromper, mas os que plantam no espírito herdará o reino de Deus, quer dizer, herdará a vida eterna, entrará no céu, né? Amém, irmãos? No livro do Apocalipse também está escrito, eu não estou lembrado do capítulo, versículo, mas está no livro do Apocalipse, quando o apóstolo João, ele chega a dizer assim, que se você já foi limpo pela palavra de Deus, continue se limpando, né? Continue a cada dia, cada vez mais se limpando, cada vez mais. Mas se você é sujo e você não quer se limpar, fica à vontade aí na sujeira, né? No pecado. Continue pecando mais, continue se sujando mais. Deus deu livre-arbítrio, Deus deu a liberdade de escolha para mim e para você. Nós é que decidimos. Deus não salva ninguém se eu e você não querer, porque esta promessa Deus fez, Deus selou, Deus ele fez criou o livre-arbítrio, né? Ele deu esta autoridade de decisão para mim e para você. 3 coisas que acontecem na vida de muitos e que muitos que não querem fazer parte do corpo de Cristo, que não querem ir. Primeiro, porque Deus deu livre-arbítrio. Segundo, tem medo de ser revelado os seus pecados de estimação. Segundo, tem medo de sofrer bullying da sociedade, dos amigos que tem. Terceiro, se estiver na igreja,
vai ter que obedecer a palavra e praticar ela da maneira como ela é. Brincar com a igreja é brincar com Jesus, é brincar com o divino Espírito Santo de Deus. Não brinque com a palavra de Deus. Se você escolhe a não ser salvo, deixe os outros ser salvos.